Olá, sejam todas bem-vindas a este conteúdo do vídeo de hoje. O nosso conteúdo do vídeo de hoje é tão importante que ele faz parte de um contexto, um dos pilares mais importantes do processo de educação dos nossos filhos. Nós falaremos hoje neste vídeo sobre autonomia. Exatamente, autonomia. Aquela que nós construímos desde que temos por volta dos 2 anos de idade. De 0 até 2 anos de idade, a criança ela está aprendendo, absorvendo, imitando aquele ou aquela, o espaço, o meio onde ela está inserida, para que ela possa ir interiorizando para depois poder realizar, interiorizando as suas aprendizagens. E a partir dos 2 anos de idade, ela está pronta já para fazer pequenas ações. Eu digo sempre pequenas ações, olhando do ponto de vista de adulto, né, do nosso ponto de vista. Muitas vezes, enquanto mães, nós olhamos para os nossos filhos e na correria do dia, nós acabamos fazendo tudo para ser mais rápidas, para podermos dar conta do recado. Mas existe uma coisa importantíssima que nós precisamos pensar. Essas coisas que nós muitas vezes, dentro das nossas, da nossa correria, do nosso dia a dia, essas pequenas coisas que a gente às vezes vai fazendo para ser mais rápidas, são elas as possibilidades de construção para que ele ou ela possa ir desenvolvendo para construir esta autonomia ao longo da sua vida. Porque autonomia é a capacidade que nós temos de nos governar por meio das nossas decisões, e decisões estas que sempre nos levará para a responsabilidade do ato daquilo que nós decidimos. Ou seja, se eu decido brincar, ok, mas se eu tenho capacidade para depois utilizar pegar estes brinquedos e guardar, e eu não guardo, estas pequenas decisões de me levantar, sair e deixar tudo esparramado por conta da minha mãe ou por conta de algum outro adulto que vem ali depois para ser mais rápido, junta tudo e guarda, isto pode ser que terá futuramente um resultado, nosso produto final de desenvolvimento. Final no sentido não de término, mas do conteúdo em si, por exemplo, da autonomia. Você sabia que desde que a criança, por volta dos 2 anos de idade, ela já tem capacidade, ela já tem prontidão para ter pequenas atitudes de construção desta autonomia? Pois é, vamos imaginar. Vou dar para você aqui algumas dicas. Uma criança de 2 ou 3 anos de idade, 2 a 3 anos de idade, ela já tem autonomia para se sentar à mesa, para guardar alguns objetos, alguns brinquedos que ela pega com 2 ou 3, de 2 a 3 anos. Então nós vamos fazer uma refeição. Eu não preciso sair com prato ou com lanche, ir até onde ela está e fazer a refeição sozinha dela. Não, porque ela já tem autonomia para isso, para se sentar à mesa e fazer a refeição junto da família, junto daqueles que estão ali. Parece uma coisa óbvia, não parece? Ou talvez muito simples. Talvez para nós adultos sim, mas para a criança não. O fato dela estar ali na mesa, diante de todos, junto de todos e exposta ali para se alimentar, já é um passo muito grande. E pasme você ou não, mas não deixa de ser também uma decisão dela.
O fato, por exemplo, dela estar brincando no tapete, no quarto, no sofá, terminou a brincadeira e ela pegar, recolher tudo e guardar, também parece pra gente algo tão simples, mas para a criança existe total possibilidade e esta simplicidade para nós, para a criança, é um trabalho, é uma responsabilidade, né, de guardar aquilo que ela tirou para brincar. Ou seja, você adulta, né, você mãe, está lá fazendo o seu trabalho. Vamos imaginar, né? Eu trabalho, tenho uma sala onde eu trabalho e as minhas coisas acabam ficando todas esparramadas, meus livros, meus cadernos de anotações, minhas canetas, meus post-its, enfim. Quando eu termino de trabalhar, o que eu faço? Eu junto tudo, coloco cada coisa no seu lugar e aí eu saio. Isso eu aprendi como? Ali no meu trabalho? Pode ser que tenham adultos que durante a sua vida não aprenderam, mas num determinado momento foi preciso. Portanto, hoje, se você está aqui me ouvindo e você tem um filho pequeno, o que eu te peço, olhe para estas pequenas atitudes que diante dos teus olhos podem até serem pequenas, mas para a criança fará toda a diferença. Assim como, por exemplo, uma criança de 3 ou 4 anos de idade, ela já é capaz de ir ao banheiro sozinha, tirar a roupa e fazer as suas necessidades. Ou até mesmo ir lá, pegar sua escova de dente e escovar os seus dentes. Claro, eu estou dizendo sozinha, a 2, 3, 4, porém com uma supervisão de um adulto. O adulto que estará lá para, se solicitado, ou se de repente ele perceber que algo não está dando certo, ele vai e acode, mas ele estará lá somente como um apoio, como uma supervisão. São nestas supervisões, são nestes apoio que nós muitas vezes, na maioria das vezes, é exatamente ali que nós vamos trazendo segurança para a criança. Ana, mas neste momento, se eu precisar fazer alguma correção, eu posso fazer? Claro que pode. Não somente pode, como deve, porque todas as correções que nós fazemos durante o processo de construção da autonomia, da liberdade que eles precisam para realizarem as suas atividades, fazer a correção enquanto adulto, enquanto mãe, enquanto responsável, implicará diretamente na construção da personalidade. Ou seja, se não há uma correção, se não há uma supervisão, a criança ela não consegue construir esta personalidade dentro de uma segurança. Ou então ela vai deixando com que tudo fique livre, solto. Prestem atenção, né? São detalhes que faz total diferença na vida dos nossos filhos. Por volta lá dos seus 4, 5 anos de idade, ela já tem capacidade para comer sozinha. Comer sozinha da seguinte forma: ela já tem capacidade de pegar, por exemplo, um pão, uma bolacha, uma torrada e passar ali uma manteiga, uma geleia, um requeijão. Ela já tem esta capacidade de pegar uma fruta, de fazer uma refeição ali total, com autonomia, né? De escolher e escolher justamente porque ela já entendeu, já aprendeu, já treinou e já
teve o grande modelo que é a mãe ou aqueles que estão envolvidos dentro do processo de educação, ali, dentro das paredes familiares. Veja só, de 2 a 4 anos, quantas pequenas atitudes familiares são importantíssimas para que ela vá construindo os seus avanços, o seu progresso. E tudo isso é construído de forma, muitas vezes, algumas coisas mais fáceis, outras coisas um pouco mais complexa, outras a criança, uau, de bate pronto ela já consegue, ela vai pegar o pão, ela pega ali a espátula, já consegue passar, já consegue. Às vezes nós precisamos, né, auxiliá-la. De que forma? Filho, ó, faça dessa forma. Você vai pegar uma espátula, vai pegar o seu pão e você vai fazer no seu pão, com a sua espátula. Você não vai pegar o dela, você não fará para ela, né? Mesma coisa, por exemplo, quando ela for ao toalete, né? Quando ela for ao banheiro, como é que você vai auxiliá-la, né? Você vai, até quando chegar neste momento, quantas e quantas vezes você já fez isso? E aí, durante todo este período, por todas as vezes em que você executar, né, esta ida ao banheiro ou esta ida para escovar os dentes, para tomar o banho, é importante que você sempre vá dando nome para as partes, nome para os objetos, utilidade para os objetos, utilidade para as partes, porque ali, quando ela tiver uma prontidão e você precisar fazer qualquer intervenção dentro da supervisão que você está dando, você vai falar: lembra quando a mamãe ensinou você que primeiro nós pegamos a escova, antes de pegar, quando nós vamos colocar a escova na nossa boca para escovar os dentes, nós já temos que ter colocado o creme dental, então nós abrimos o creme dental, e assim você vai ensinando. Tudo que nós ensinamos, primeiro, nós precisamos praticar para que a criança veja, para que a criança reforce aquilo que ela escuta. Então eu escuto com atenção aquilo que eu vejo e vejo com atenção aquilo que de fato é feito. Então, fazer para a criança ser o modelo, a aprendizagem da criança depende muito mais do modelo que ela vê do que de fato da ordem que ela recebe, né? Não nos esquecendo que quando nós vamos falar com uma criança, ela está lá trocando a roupa, ou guardando o brinquedo, ou colocando, por exemplo, a sua roupa dentro do cesto, a roupa suja dentro do cesto de roupa suja. Tudo isso, mãe, são atitudes que estão construindo por excelência a autonomia, né? Quando a criança vai fazendo tudo isso, claro, ela vai colocar a roupa, muitas vezes, pode ser que ela se atrapalhe, pode ser que nós vamos fazer a correção, chovendo no molhado, vamos fazer a correção, a intervenção, a orientação. E aí, para tudo isso, nós precisamos ter um detalhezinho que faz toda a diferença, que são os olhos nos olhos. Filha, peraí, vamos começar de novo? Ó, presta atenção. A mamãe te explicou sempre. Lembra quando nós fazíamos assim, assim, assim? E é claro, né? Na correria do dia a dia, Ana, parece fácil, mas na correria do dia a dia, não é fácil. Lembre-se, eu sempre digo isso nos meus vídeos. Educar não é uma tarefa fácil. Estamos falando de um pilar importantíssimo: autonomia. Quem não tem autonomia não tem responsabilidade.
Quem não tem autonomia dificilmente toma grandes decisões. Quem não tem autonomia não consegue resolver problemas. Ou seja, joga para o outro aquilo que é dele. Muitas vezes nós olhamos para o adulto hoje que não consegue, por exemplo, começar e terminar um curso, não consegue levar adiante, começa e termina amizade, começa e termina namoro, começa e termina lá, 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 e a gente olha e fala, poxa vida, mas isso... Não tenham dúvida alguma. Toda esta postura é reflexo de uma autonomia que no momento de ser construída pode ser que passou por alguma situação que impossibilitou esta construção. Ana, mas me diga uma coisa, meu filho já tem 25 anos de idade, já tem 20 anos, já tem 18 anos, já tem 15 anos, e agora? Ele não aprendeu isso. Não tem mais jeito? Calma, claro que sim. Nós estamos falando em educação, em desenvolvimento humano, dentro do processo de desenvolvimento humano. Quantas coisas nós fazemos e não dão certo? Ou então, fazemos e não dão certo porque não está certo, precisa ser reorganizadas. Precisam ser reorganizadas ou precisam de fato serem organizadas, ou então precisam de alguns detalhezinhos, alguns ajustes. E assim nós vamos, a vida toda com a nossa vida e também os nossos filhos com a vida deles. Porém, não podemos nunca nos esquecer que este processo ele se dá por excelência na primeira, na segunda e na terceira infância. São nas três fases da infância onde nós construímos a base das nossas capacidades de execução. Aqui, no caso, eu estou falando da autonomia. Por volta dos 5 anos de idade, a criança já é capaz de organizar várias atividades domésticas, por exemplo. Ela já pode lavar uma loucinha, ela já pode arrumar a cama dela, ela já pode... Olha uma coisa que eu acho interessantíssima e que muitas famílias, muitas mães acabam se esquecendo disso. Se esquecendo até porque vão colocando tudo dentro da praticidade, em nome desta praticidade, e esta praticidade em algumas coisas são mega importantes, né? Mas em outras, por exemplo, na educação de filhos, as praticidades são um pouco... Precisamos prestar atenção. Uma coisa importante, por exemplo, com 5 anos de idade, a criança ela tem já total condição, por exemplo, de cuidar de um animal de estimação, gato, cachorro. Cuidar de que forma? Ela pode ir ali alimentar, colocar a água, a ração, né? Ela pode molhar uma planta. Além de serem atitudes de responsabilidade, né, de responsabilidades, são atitudes também que levam à conscientização. Por exemplo, a planta da natureza, daquilo que faz parte do espaço onde ela vive. Os animais, a criança ama animais. E aprender a cuidar destes animais, aprender a cuidar das plantas, é algo que fará um sentido muito grande e será muito importante. Quando eu falo da questão das atividades domésticas, eu não estou aqui falando especificamente para as meninas, eu estou falando para as crianças.
tanto para as meninas quanto para os meninos, né? Estas atividades domésticas, claro, que neste início, né, por volta de 5 anos, é sempre com a supervisão da mãe, ou do pai, ou da avó, ou da tia, daquele que está ali, né? Porém, em termos de capacidade, posso te dizer 100%. Agora, o que esta capacidade refletirá de fato em ações concretas, aí é com você, mãe. A criança pode te ajudar a colocar a mesa para as refeições? 100%. Pode ajudar a tirar a mesa das refeições? 100%. Pode ajudar a lavar as louças, secar as louças, guardar as louças? 100%. Ana, mas o que eu faço com os objetos, por exemplo, de vidro, né? Com os copos, com os pratos, com as facas? Você vai adaptar tudo isso. Afinal de contas, você estará na supervisão. A capacidade para desenvolver esta responsabilidade, não tenha dúvida, ela é real e ela é concreta. Mais do que isso, muitas vezes nós acabamos até pedindo para o filho fazer uma coisa ou outra isoladamente, não como uma regra, não como uma responsabilidade. É a mesma coisa? Não. Porque situações isoladas não criam hábitos, não criam consciência e muito menos responsabilidades. Ou seja, guardar as roupas, guardar os calçados, guardar os brinquedos, fazer sua higiene pessoal, tomar banho, escovar os dentes, lavar os cabelos. Isso não pode ser fatos isolados. Isso precisa de uma constante para que se torne, para que se transforme num hábito, para que se construa e se transforme num comportamento. E nesta construção, enquanto mãe, eu preciso ir olhando, acompanhando, aprovando, dando condições, oferecendo condições para que o meu filho ou a minha filha faça disso, faça sempre disto algo com responsabilidade. Você não dificilmente uma criança que não tenha nenhum tipo de obrigação, onde a mãe lava, entre aspas aqui, tá? Lava, passa a cozinha, põe a mesa, tira a mesa, dá banho, troca. Como será? Dificilmente esta criança construirá a sua autonomia. E, por consequência, se ela não está construindo esta autonomia, a mãe não terá oportunidade para dizer: não, não é por aqui, é por aqui, olha, isso não pode, isso pode machucar, isso. A mãe não terá esta oportunidade, portanto, também a construção da personalidade da criança ficará vulnerável, ou então ficará faltando, digamos assim, alguns detalhes, alguns ajustes. Dentro deste processo de desenvolvimento humano, nós vamos entendendo que a vida ela é muito dinâmica e que uma coisa depende da outra, que depende da outra, que constrói a outra, e assim nós vamos ao longo, né, de toda esta existência construindo. É importante nós entendermos uma coisa: dentro deste processo de construção, tanto da autonomia quanto de qualquer outra capacidade, enquanto adulta, né, da história, enquanto mãe, eu posso olhar para a situação e dizer assim: isso pode, isso não pode. Tome cuidado com as broncas, tome cuidado porque é importante
importante você apontar, é importante você mostrar, mas é importante você valorizar. Mas este valorizar precisa ser verdadeiro. A criança, o adolescente, o jovem, o adulto, seres humanos, nós sabemos, nós entendemos, nós validamos quando uma correção, ou quando não somente uma correção, e principalmente quando algo é elogiado verdadeiramente, ou quando nós estamos cumprindo um protocolo. Dentro deste processo é necessário, não só deste, mas em todo o processo. Dentro deste que eu quero dizer, autonomia, mas aqui eu estou abrangendo todos, o processo com todos os pilares. Autonomia é um pilar. Então, todo o processo com todos os pilares precisam ser construídos com eficácia, presença, exemplo, verdade, olhos nos olhos. E ainda que nós tenhamos que cumprir várias tarefas, múltiplas tarefas, trabalho, casa, filhos, a nossa vida pessoal, enfim, precisamos ter as nossas prioridades, pensando que dentro do processo de educação, esta capacidade, este pilar, a autonomia, ele se constrói a base dele, o alicerce na primeira, segunda e terceira infância. Depois, eu posso sim, não estou dizendo que não, nós poderemos sim reorganizar, organizar, aparar, né, as arestas aí do nosso desenvolvimento humano, mas toda essa reorganização e toda esta organização, ela estará sujeita ao alicerce, à base que você construiu. Por isso, principalmente para as mães que têm seus filhos e suas filhas dentro da primeira, segunda e terceira infância, priorizem os seus filhos. Priorizem. Ana, mas eu preciso trabalhar. Ok. Aí as particularidades vocês precisam se organizar. O que eu falo aqui, o que eu estou falando aqui são de prioridades. Então, não há possibilidade alguma de você amamentar, né? Amamentar quando o seu filho tiver 12 anos de idade. Você vai amamentá-lo, tem um período específico para a amamentação. Se você não amamentar neste período específico, este tempo passará, estes benefícios passarão e ok. Depois você vai fazer de outra forma, mas este aqui não. Eu estou usando um exemplo da amamentação para nós entendermos que a prioridade da amamentação, ela precisa ser vivida no tempo que a amamentação é possível. A prioridade da construção da autonomia, ela precisa ser vivida no tempo em que é possível ser construída a base desta autonomia, deste pilar que depois refletirá a vida toda, né? Então, é importante sim estimular a criança a cuidar das diversas formas de tudo aquilo que faz parte do universo dela. Aquilo que você, enquanto mãe, aquela coisa simples, né? Muitas vezes, o mais simples até do que você possa imaginar. Não é pedir para a criança assim, olha, me ajude a arrumar a sua cama. Claro que se ela tem uma idade, se ela está lá com 2 anos de idade, ela vai te ajudar, porque ela ainda não está pronta para arrumar a cama dela. Mas se ela tem 5 anos de idade, se ela tem 10 anos de idade, não dá para você dizer, filha,
Ajuda a mamãe a arrumar a cama, porque aí esta responsabilidade já é dela. Quem tem de arrumar a cama é ela. E esta responsabilidade de arrumar a cama é a grande oportunidade que ela tem para construir esta autonomia, porque autonomia é, de fato, a capacidade de governar a si mesmo por meio daquilo que você tem, daquilo que você pode e daquilo que você, dos teus próprios meios, dentro das tuas capacidades. Então, se ao longo da vida você não desenvolveu estas capacidades no seu filho, depois ele vai lá na frente ter que dar um jeito de correr atrás disso, só que aí, né, a base já passou. Tá bom? Beijo no coração, desejo muito que você me dê retorno deste conteúdo e que este conteúdo possa te fazer bem, possa levar até você aquilo que você precisa e que vem de encontro, né, com as tuas necessidades. Beijo, até o próximo conteúdo.